senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhores advogados e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários, eu, Raimundo Frutuoso de Oliveira Júnior, declaro aberta a primeira sessão ordinária da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 14 de fevereiro de 2022. Esclareço que esta sessão virtual se rege pela portaria do CONAT 140/2021 e 145/2017, naquilo que não conflitar. Presentes, doutora Sabrina Guilhom, doutor Marcos Vinícius Vasconcelos Maia, doutora Ivete Maurício de Lima, doutor Felipe Gugel do Amaral, doutor Geida de Lima Alcântara e doutor Pedro Jorge. Secretariando os trabalhos da senhora Evaneide, também estamos como ouvindo o doutor Hamilton Nogueira Sobreira e o doutor Prado Neto. Indago para a senhora secretária se existem resoluções para serem lidas. Não, senhor presidente. Indago para a senhora secretária se existem atas para serem lidas. Não, senhor presidente. Por tratar-se da primeira sessão do ano, somente amanhã faremos a leitura da ata de hoje. Pronto. Para o primeiro processo de recurso hoje é o processo 2862/2019, auto de infração 2019-04728, recorrente a Mendes do Brasil, recorrido, cela de julgamento de primeira instância, relator conselheiro Felipe Silveira Gugel do Amaral, sustentação oral feita pelo doutor Yuri Amorim. Com a palavra, o doutor Felipe Silveira Gugel do Amaral. Obrigado, senhor presidente. A quem saldo nessa sessão inaugural, desejando desde já muita sorte, muita lucidez. Senhor procurador, doutor Matheus Viana, nossa secretária, supersecretária Evaneide, colegas conselheiros, senhor advogado. Como já apregoado, trata-se de uma auto-infração lançado por ausência de recolhimento de ICMS, em regime de substituição tributária, o qual tem a seguinte descrição, abro aspas, falta de recolhimento do ICMS proveniente de aquisições interestaduais de mercadorias sujeitas à substituição tributária. Constatamos que a empresa em questão deixou de recolher o ICMS de substituição tributária nos meses de abril, agosto, março, junho e setembro de 2018, conforme planilha corrigida em anexo. O auto-infração apresentou como dispositivos infringidos o artigo 74 do Decreto 24.569 de 97, bem como determinou a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.1d da Lei 12.670, que é equivalente a 50% do valor do imposto. Devidamente notificado, o contribuinte apresenta sua defesa sob o fundamento de que as operações indicadas pelo agente fiscal corresponderiam, em verdade, a operações de retorno de mercadoria que teriam sido antes enviada para outros estados da federação para fins de industrialização. Descreve que tais operações teriam sido indicadas na nota fiscal pelo CFLP 6124, que trata precisamente desse tipo de operação. Após sucintamente descrever todo o processo industrial que envolve a atividade da empresa, a qual ela coloca, faz um quadro comparativo, dizendo que a mercadoria sai do Ceará, é remetida para outro estado da federação, para fim de industrialização, e após ela retorna devidamente industrializada. Ele invoca os artigos 687, 688, 690 e 697 do nosso regimento interno aqui do regulamento ICMS, para justificar que sobre essas operações de retorno para industrialização não incidiria o ICMS. Ao analisar os argumentos citados pelo contribuinte, o julgador de primeira instância ele nega de provimento, asseverando que, peço venha para abrir aspas, observando as notas fiscais trazidas pela defesa, nas folhas 38, 39, 40, 41 e 42, constata-se que a nota fiscal de número 547 se refere à venda, e as notas de 23.4506, 19.6843, 19.6841 e 19.6778 se referem a retorno de industrialização, de modo que, na operação de retorno, é cabível a cobrança da inicial. Ressalte-se ainda que a inscrição do débito é feita no posto quando da passagem das mercadorias após a análise de cada documento fiscal. Então, entendeu o julgador de primeira instância
que essas operações de retorno de industrialização incidiria, sim, o ICMS, por substituição tributária. O contribuinte apresentou recurso ordinário, pelo que repetiu os fundamentos integralmente postos na defesa prévia. A assessoria processual tributária, ao analisar as razões do recurso interposto, ela opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que, com relação às notas fiscais com indicação de retorno de industrialização, não teria havido a comprovação do envio anterior das mesmas no prazo igual ou inferior a 180 dias. E assim, peço para fazer uma breve leitura dos fundamentos constantes no parecer da assessoria processual tributária. E assim, a assessoria se pronunciou. Em relação a essas notas fiscais, essa de retorno, verificamos que as operações descritas nas mesmas trazem a indicação de industrialização para outra empresa. Esta operação de industrialização ocorreu no estado do Paraná. Para que se caracterize a situação arguída pela parte de que os produtos teriam saído do Ceará para serem industrializados no Paraná, é necessário que fossem apresentadas as notas fiscais de saída dos produtos do Ceará para industrialização. O artigo 688 do Regimento ICMS determina que na remessa interestadual de produtos destinados a conserto, reparo e industrialização, fica suspenso o pagamento do ICMS, desde que retorne ao estabelecimento de origem no prazo de 180 dias, contados da data da respectiva saída. Já o artigo 690 determina que o retorno do produto ou bem, de que trata os mesmos artigos, deverá ser feito com incidência do imposto, se devido relativamente a essas mercadorias empregadas no processo, inclusive o valor do serviço. Observe que há duas condições para que se aplique o diferimento nas operações de remessa interestadual para industrialização, condições estas que não foram demonstradas pela recorrente através dos documentos apresentados. Não foi possível comprovar que a saída dos produtos para serem industrializados em outro estado e em qual seria o tipo de industrialização realizada. Logo, não há como sinalizar a tese da recorrente. A assessoria processual tributária, portanto, senhores conselheiros, ela até identifica e confirma que, em tese, as operações de retorno da industrialização poderiam realmente não ter incidência, mas, até por um fundamento um pouco diferente do que do julgamento de primeira instância, ela aduz que, nesse caso, não houve essa comprovação do cumprimento desses requisitos. O processo foi distribuído aqui à primeira Câmara, senhor presidente, e este é o breve relato da matéria. Obrigado, doutor Felipe. Com a palavra, o doutor Matheus Viana Neto, Procuradoria do Estado. Muito bem, senhor presidente, doutor Frutuoso, doutor Felipe, como sempre, muito objetivo, claro, e foi no caminho certo que eu já estou me manifestando pelo seu julgamento, tá vendo, doutor Felipe? Quando eu digo que você vai no caminho certo, ao fazer referência a uma questão central que me parece nessas operações, que é a questão probatória. Aqui, o doutor Marcos, mais uma vez, cumprimentando, claro, que vai fazer aqui a defesa. Doutor Marcos foi nosso estagiário lá na Procuradoria há esse tempo, mas de lá para cá, agora não é mais estagiário, agora é professor, rapaz. É isso? Pois seja muito bem-vindo, mais uma vez, doutor Marcos. Pois bem, então, nessas remessas, nessa operação que foi detectada pelo agente fiscal, trata-se, segundo a empresa, de remessa para a industrialização. E sendo remessa para a industrialização, essas operações são diferidas. O nosso regulamento prevê isso, tanto a remessa quanto o retorno nas operações interestaduais. Essas operações não se sujeitam à cobrança do ICMS. A cobrança se faz posteriormente, após a fase de encerramento do diferimento, que normalmente ocorre pela saída subsequente. Nesse caso de produto sujeito à substituição tributária, é interessante. Há um pequeno, eu diria aí, barulho da legislação, porque se o diferimento se encerra na fase subsequente, como é que vai cobrar a substituição tributária? Bem, a substituição tributária seria cobrável se efetivamente o contribuinte o contribuinte encomendante que remeteu essas mercadorias para a industrialização do Estado não fosse contribuinte substituto. E esse dado é relevante para a análise do processo, né, desse lançamento.
Porque ele sendo contribuinte substituto, é claro, evidentemente, já afastaria a cobrança da substituição tributária por ocasião do retorno. Mas a questão que se poderia ser rica em discussão, me parece, é que ela esbarra numa pequena questão central. É que nos parece, assim como a assessoria se manifestou, a empresa não se desincumbiu de apresentar elementos que comprovassem que efetivamente essas operações seriam operações de remessa para a industrialização e o retorno específico. E como é que seria feito isso? Através da referência das notas fiscais. Cadê as notas fiscais dessas mercadorias de remessa para a industrialização em operação interestadual? Porque no retorno desses produtos, inclusive a legislação exige isso, que no retorno desse produto, na nota fiscal de retorno, seja indicado as notas fiscais originárias de remessa. Então, nos parece que para essa situação, o que faltou foi elementos probatórios, de modo que com esses elementos se pudessem ter a certeza, nós pudéssemos ter a certeza de que essas operações são operações realmente de remessa para industrialização e respectivo retorno. Não há relação entre as notas fiscais, aliás, não foi apresentada a nota fiscal de remessa para industrialização, e a nota fiscal de retorno não indica isso muito claramente. Então, por tais razões, é que a Procuradoria entende que deva ser afastado o argumento do contribuinte de que essa operação foi remessa para a industrialização, a não ser, evidentemente, o doutor Marcos pode apresentar outros elementos aqui, comprovar, não, essas operações foram para a industrialização. E aí, é claro, a cobrança do ICMS substituto não deve ser realizada. Ainda que tenha um outro detalhe, mas isso acabou não sendo analisado pelo agente fiscal, que poderia resultar na cobrança, que é que nessa remessa para a industrialização, os produtos que foram empregados lá pelo estabelecimento prestador de serviço em outro estado, bem como o serviço, eles poderiam servir de base de cálculo para a cobrança do ICMS substituto ou até do eventual diferencial de alíquota. Mas não há indicação na nota fiscal nem desses elementos, e nenhum agente fiscal analisou essa questão. O agente fiscal cobra somente o ICMS substituto. Bem, diante dessa inexistência de elementos comprobatórios, pelo menos até esse momento, a Procuradoria não identificou, é que se manifesta, então, pela procedência da acusação. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Para sustentação oral, doutor Yuri Amorim. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, demais conselheiros aqui presentes, servidores da casa, senhor procurador do Estado, doutor Matheus, demais colegas aqui presentes. Como bem pontuou o nobre relator, doutor Felipe, esse auto de infração é proveniente de uma infração do período dos meses de abril de 2016, agosto de 2017 e meses março, junho e julho de 2018, né? Totalizando uma cobrança de cerca de R$11 mil com a multa conforme o relato da infração. Trata-se, senhores, de falta de recolhimento de ICMS substituição tributária, em que, como bem pontuado, a empresa, em sede de impugnação, apresentou suas razões pela qual não houve o recolhimento do ICMS, né? Nós identificamos que todas as operações que estavam sendo questionadas se tratavam do CFOP 6124, como bem pontuado aqui, trata-se de industrialização efetuada para outra empresa. Então, a empresa remeteu esses produtos para a industrialização e, no retorno, não houve o recolhimento do ICMS, exatamente por conta do que consta do regulamento de ICMS, de que tais operações o ICMS seria diferido. E aqui eu crio até um parênteses, porque na fiscalização foi identificadas algumas notas que se tratavam de outros tipos de CFOP, mas que esses tributos dessas notas fiscais em específico foram recolhidos a posteriori, mas trata-se de outros, salvo engano aqui,
a nota fiscal de número 547, emitidas por Solange Bordados, e outro de Digisec, certificado digital. E esses ICMS foram, sim, escriturados e recolhidos a posteriori. Mas, voltando ao ponto principal, que são as notas fiscais do CFLP 6124, conforme bem pontuado aqui, a empresa apresentou todo um diagrama em que ela explica exatamente quais são os passos desses processos, né, que é a remessa de insumo para industrialização, o retorno de industrialização, a cobrança de industrialização interestadual e, no final, na ponta, a venda do produto para a loja. E aqui, senhores, eu faço um comentário relevante, porque por mais que a empresa tenha considerado que esses ICMS seriam diferidos nessas operações, ao final da cadeia, na venda do produto para o estabelecimento, todos esses tributos seriam sim recolhidos, porque de fato nessa remessa sim o ICMS deve ser recolhido, né? Então, de fato, por mais que nessas operações anteriores houvesse ali o diferimento, ao final, na venda do produto para o estabelecimento comercial, o ICMS seria recolhido conforme a sua base de cálculo ao final da operação, né? Então, como a gente bem pontuou, o diferimento ele representa só um adiamento desse pagamento. Então, de fato, a empresa, ao final dessas operações, ao final dessa cadeia toda produtiva, ela recolhe sim o ICMS, e o diferimento é apenas como é que eu posso dizer, uma benesse para que as empresas evitem esses débitos e créditos de ICMS, mas que ao final, de fato, isso é recolhido. De fato, eu ouvi atentamente em relação à ausência da nota fiscal de remessa para a industrialização, e constatei aqui que, de fato, a empresa não apresentou, né? Entendo a posição dos senhores, mas, de fato, como nós bem pontuamos, essas operações elas foram, sim, de retorno, por esse motivo que a gente novamente reforça os argumentos que foram apresentados e pede o provimento do nosso recurso e, consequentemente, a improcedência do auto de infração. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Yuri. Aberto os debates. Quem se inscreve? Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como eu até um pouco adiantei no relatório, né, é uma matéria, obviamente, o retorno, se tratasse simples remessa e retorno de mercadoria para industrialização, vamos dizer assim, o argumento em tese me parece realmente bem plausível. A minha dificuldade, e acho que foi a dificuldade também do julgador de primeira instância e do próprio parecerista, foi conseguir, vamos dizer assim, confirmar que a natureza específica dessas operações, e no parecer, de forma lúcida, ele coloca dois aspectos. Primeiro, não há uma descrição pormenorizada de qual foi o processo de industrialização em si a que foi submetida essas mercadorias. Houve o acréscimo de outras mercadorias nesse processo, a questão do serviço. Então, isso é uma matéria que nos autos não ficou clara. E a segunda, bem destacada aí pelo procurador, é que não conseguimos fazer uma correlação do retorno com uma saída posterior para uma remessa anterior, na verdade, para a industrialização. Ou seja, esse casamento, ida e volta para fins exclusivos de industrialização, ele não está devidamente demonstrado aos autos. Poderia ter sido feito na fiscalização ou mesmo por ocasião da defesa prévia ou recurso. Então, por não identificar esse casamento, é que a autoridade fiscal, ela parece, né, e salvo-se outros esclarecimentos ou outras provas se apresentem daqui para lá, e parece que, por não ter identificado esse casamento, verificou a entrada dessas mercadorias e sua submissão à substituição tributária, e ali teria, portanto, lavrado alto. Então, em princípio, salvo aí, ouvi os colegas também, me parece que as conclusões da Procuradoria seriam acertadas. Obrigado, doutor Felipe. Com a palavra, o doutor Geide Alcântara. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutor procurador.
doutor Matheus, bom dia ao advogado presente do contribuinte e aos demais membros do Conselho e ouvintes dessa sessão. Senhor presidente, tem até uma indagação, talvez o doutor Felipe, como relator, possa me respondê-la, mas caso não, o advogado do contribuinte, se ele tem provas de que foi recolhido imposto sobre as mercadorias do processo industrial, quando foi remetido, né, quando voltou da remessa à empresa, à indústria localizada no estado do Paraná. Se tem algum recolhimento, algum comprovante de recolhimento desse tributo com relação ao processo industrial ocorrido, senhor presidente. Em qual operação, doutor Geide? Só para eu... Na de remessa? Exatamente, no retorno da remessa, que foi ao Paraná. Justamente essa, o ICMS está sendo cobrado justamente aqui. Ele foi, deve ter havido, né, vamos dizer assim, no plano fático, é verossímil os argumentos do contribuinte. Deve ter havido uma remessa anterior, não tem as notas fiscais referentes a ela. Essa remessa, ela por ter havido diferimento, não deve ter havido recolhimento do ICMS, e foi nesse retorno, na passagem do trânsito, que o fiscal autuou, né? Então, ele foi justamente a esse imposto que está sendo cobrado, é o do retorno. Perfeito. Então, não seria realmente o ICMS realmente da saída diretamente para o contribuinte. Perfeito. Para o consumidor. Perfeito. Era essa dúvida, senhor presidente. Acho que está bem claro, o doutor Felipe explorou muito bem os pontos, e, inclusive, a lacuna que ele deixa bem claro que não traz o convencimento dele nesse sentido. Ficou à disposição. Ok. Então, está esclarecido os pontos aí, doutor Geide? Esclarecidos os pontos? Perfeito, senhor presidente. Alguém mais se inscreve? Doutora Ivete? Analisando aqui, a gente verifica que essa autuação, primeira coisa que a gente tem que entender, ela se baseia numa cobrança no CITRAN. Como é que isso ocorre, né? O contribuinte tem um extrato mensal, né, que é apurado. Aqui, nesse caso, as notas foram seladas, não se trata de uma cobrança que não passou no controle do fisco, ela passou nos registros de fronteira, foi gerado o imposto, e daquele mês, eu não estou falando especificamente dessa autuação, do mês, né? E naquele mês tem os valores a ser recolhidos pelo contribuinte, no extrato do contribuinte. Vamos dizer, substituição tributária é tanto, ou se tiver antecipado também, e o contribuinte vai efetivando seus recolhimentos. Ao final, se os pagamentos que ele efetuou não fechar o total do débito do mês, temos uma diferença e que é objeto de autuação. O que é que eu quero dizer com isso? Aqui não está claro, não tem como se saber da forma como a autuação foi feita, baseada simplesmente na diferença. Vamos dizer, o contribuinte devia 10 mil e pagou 8 mil, faltou 2. Então, eu acho meio que, primeiro ponto, ser estranho se cobrar do retorno quando a receita aqui é a receita substituição tributária. Segundo ponto é que não dá para saber que se essas notas que a parte está aqui alegando, que se trata de retorno, é exatamente o objeto da autuação. Eu creio que nem é possível, porque ele pode ter efetuado um pagamento de uma parte e essa outra parte é do todo, é daquele mês. Claro que o mês é a soma de todos os débitos apurados em cada nota fiscal. O que é que eu quero dizer, assim, chegar aqui à conclusão? Se é baseado no CITRAN, e se o contribuinte, existe uma diferença, um imposto a pagar, e essa receita é 10,31, e passou no controle do fisco nas fronteiras, primeiro ponto que eu tiro é que eu acho pouco provável que essa cobrança na autuação seja de operações de retorno. Não vou dizer que não haja falhas nos postos de fronteira, né? Mas eles têm realmente bastante experiência para saber que um retorno, uma mercadoria que está apenas retornando,
não se sujeita à cobrança de imposto na entrada, claro que se der dentro dos prazos. Se a cobrança é de substituição tributária, eu presumo que não tem nada a ver com as operações de retorno, certo? Seria simplesmente as diferenças, o pagamento que foi apurado de substituição tributária, e aqui o autuante, ele apenas, pelo que eu vi, aí eu peço até para o Felipe, que é quem está com o processo, me confirmar, que eu olhei muito rápido, mas ele se baseou simplesmente nos totais do Citran, dos débitos do Citran. Aí você pergunta, não é possível saber de onde é esses débitos? Sim, é possível. Se eu abrir o extrato, olhar nota por nota, eu tenho como saber de cada nota qual é o débito. Mas, assim, se há uma cobrança de substituição tributária e o imposto não foi pago, e a parte não trouxe especificamente se alguma dessas notas que foram registradas no Citran tem erros na cobrança, especificamente a nota que foi errada, então, eu creio que, pelo que eu estou vendo dos registros do Citran, que o débito existe no Código de Receita 1031 e que me exclui a possibilidade de ser do retorno de industrialização. Desculpe se eu falei muito rápido, mas, assim, em linhas gerais, esse tipo de autuação, ele se baseia em débitos e pagamentos, que reflete o todo. Então, não especificamente, não dá aqui para a gente ter a certeza, a não ser que a parte tivesse entrado no seu extrato, que eles têm acesso, olhado aquela nota, essa nota aqui, foi cobrada uma substituição tributária, mas não era um retorno, houve um erro. Aí caberia a gente analisar com mais minuciosidade, mas nesse caso eu não consigo enxergar a relação do retorno com a cobrança da substituição tributária registrada no Citran. Só isso, presidente. Para o esclarecimento, doutor Felipe. Senhor presidente, de fato, doutor Ivete, verificando aqui os autos, e aí já talvez o direcionamento das minhas conclusões será, inclusive, outro. Estou verificando, e passou batido, porque a própria defesa, ela faz referência às notas fiscais, impugna, vamos dizer assim, ela indica como se fosse impugnando as notas fiscais, mas, de fato, aqui na autuação, seja no auto de infração, nas informações complementares, também não há uma planilha, o fiscal não apresentou, não indicou especificamente quais seriam essas notas fiscais, né? Eu acho que isso, a indicação das notas fiscais cujo imposto não foi recolhido, cujo tributo não foi recolhido, é imprescindível até para que o próprio contribuinte exerça plenamente o direito de defesa, né? É obrigação, está prevista no nosso artigo 41, 41, parágrafo 2º do decreto 32.885, né? Fala, parágrafo 2º, o relato da infração deverá conter a descrição clara e precisa do fato que motivou a autuação e das circunstâncias em que foi praticado, fazendo-se acompanhar os relatórios, planilhas demonstrativos e demais documentos indispensáveis à prova do ilícito narrado. O artigo 83 da nossa lei 15.814, por sua vez, são absolutamente nulos os atos praticados por autoridade incompetente ou impedida, com preterição de quaisquer garantias processuais, constitucionais, devendo a nulidade ser declarada de ofício pela autoridade julgadora. E, de fato, quando eu analisei os argumentos de defesa, isso não foi citado em defesa, senhor presidente, mas a doutora Ivete, com muita perspicácia, teve essa dificuldade, né, doutora Ivete, de identificar, poxa, será que isso é mesmo, é sobre essas notas fiscais que está incidindo o imposto? É sobre uma operação normal de entrada que deveria ter sido substituição tributária? Realmente não conseguimos identificar isso pelos autos. Então, é um documento que deveria ter acompanhado o auto de infração, né? No mínimo, indicar as notas fiscais correspondentes, mas, de fato, estou aqui, após realmente um detalhe importante que foi citado, quando se viu nos documentos comprobatórios, doutor Ivete, realmente ele faz a conta, o encontro de conta, né? E isso, a meu ver, não é suficiente, né? Para ensejar uma autuação específica sobre aqueles valores. Ele pode até servir como malha, né? Vamos dizer assim, se o sistema está indicando que era para pagar X e ele pagou X sobre 2, alguma coisa aqui não foi paga. Para autuar, identifica aquilo que não está correspondendo e emitiria
a cobrança. Então, senhor presidente, até reformulando, e por isso é sempre muito bom ouvir todos os debates, né, antes de tomar uma decisão mais final, eu voto no sentido de reconhecer a nulidade do auto de infração, precisamente por não vir acompanhado da indicação sequer das operações cujo imposto teria sido não teria sido recolhido. Tá? Então, esse é o encaminhamento que, já modificando o anterior, de fato, o doutor Ivete tem toda a razão. Doutor Geida, com a palavra. Senhor presidente, como bem a doutora Ivete falou, o doutor Felipe também corrobora, eu tive realmente essa dúvida de saber qual era o ICMS, se era realmente do retorno ou se era realmente de operações diretas para o consumidor. Eu tive essa dificuldade também de compreender, o doutor Felipe depois esclareceu, mas pela relação a gente tem essa dificuldade porque nas informações complementares ao auto, realmente não consta lá que só não foi pago e não tem esse detalhamento, e isso me trouxe essa dificuldade de entender se era realmente do retorno, se era para o consumidor final, se o contribuinte tinha anexado algum comprovante, alguma coisa nesse sentido. Então, faz jus realmente a preocupação e o ponto tocado pela doutora Ivete. Era só isso, presidente. Fala a doutora Sabrina para enriquecer o debate. Bom dia a todos. Eu queria tirar uma dúvida assim, em relação ao que a Ivete trouxe, porque quando ela traz e diz assim, não é uma mercadoria que é retorno, o que eu entendo que você quis dizer, Ivete, é que claramente no posto fiscal, o fiscal, ao olhar a nota e não ver o envio da mercadoria, ele diz, essa não é uma mercadoria de retorno, e lança a cobrança do ST. Foi isso que você quis dizer, não foi? Quando você trouxe que claramente não era um retorno, apesar de estar com o CFOP de retorno? Assim, eu quis dizer de tudo um pouco, certo? Não, nem que eu, assim, deixa eu ver se eu consigo ser mais objetivo. Aqui está sendo feita uma cobrança com base no extrato do Citran. O extrato, todo mundo sabe, a própria empresa sabe, que tem um resultado do débito total daquele mês, né? Então, e aí, quando você fez a pergunta, Sabrina, era no sentido de dizer assim, acho pouco provável que o posto tenha cobrado o imposto de uma operação que estava dentro do prazo e que tenha cobrado como substituição tributária. É provável que seja, pode até nem ser a operação de retorno aqui. O objeto o débito aqui não dá para eu dizer que está baseado nas operações de retorno. A parte foi quem trouxe esse argumento, certo? Eu quis apenas achar pouco provável que o posto ia saber exatamente o que você está dizendo, se fosse o retorno. E quando eu disse assim, que nesse caso pelo mês, o que eu quero dizer, gente, eu também não arguí nulidade ainda, certo? O doutor Felipe, diante do que eu disse, puxou a tese da nulidade. Mas o que é que eu quero dizer? O Citran tem o controle de tudo que entra e os débitos gerados em função daquela entrada. O contribuinte tem acesso a toda essa informação. O extrato que está disponível para nós é o extrato que está disponível para o contribuinte. É possível ele exercer sua defesa? Eu creio que é possível. Basta ele acessar o seu extrato mensal e ver se aquele mês que está sendo cobrado existe aquele débito ou não, ou se existe alguma nota selada errada com cobrança indevida. É bem verdade que aqui no contencioso, quando acontecem autuações baseadas simplesmente nos totais do Citran, há entendimentos de que não pode ser feito só sobre os totais. O contribuinte tem que ser notificado quais foram aquelas notas, quais os débitos que ocasionaram aquela cobrança na autuação. Esse auto, especificamente, eu, de verdade, não estou vendo a relação dos documentos que entraram naquele mês. O autuante
partiu simplesmente do débito ou da diferença registrada no CITRAN. O doutor Felipe vai e puxou. Eu entendo que é nulo, porque o contribuinte não sabe nem do que é que foi acusado, porque só tem um total, não dá para ele saber qual é a operação que ele está sendo cobrado, certo? Mas aí já é outra discussão. Aí eu já levanto outra discussão. Será que o contribuinte não tem como exercitar o seu direito de defesa e realmente é causa de nulidade o fato do contribuinte ter tomado ciência somente do total do débito no mês? Necessitaria que realmente o contribuinte fosse intimado dizendo quais as operações ocorridas que foram seladas, que têm débito dos pagamentos efetuados. A linha do doutor Felipe é que isso é a causa de nulidade. E isso é normal acontecer aqui no contencioso, entendendo que, se o contribuinte não foi notificado, tendo o detalhamento das operações, é causa de nulidade, sim. Então, assim, resumindo, primeiro, eu não levantei de imediato uma nulidade, por isso. Apenas expliquei a sistemática e como foi que se deu a autuação. E também confirmando o que a Sabrina disse. Acho que a parte de defesa do contribuinte, ele não conseguiu provar que esse débito aí é exatamente daquelas operações de retorno. Eu tenho certeza de uma coisa, o contribuinte não pagou esse valor que está sendo cobrado via CITRAN. Isso eu tenho certeza. Mas a discussão agora, levantada pelo Felipe, né, doutor Felipe, é na linha de nulidade por não ter o detalhamento. Pelo que eu consegui assim, explicar, porque eu tive a impressão que o doutor Felipe entendeu que eu estava levantando a nulidade. Posso até, aqui nas discussões, mas eu não levantei de imediato essa nulidade. Apenas expliquei como foi feita a autuação, viu? Doutora Sabrina, quer se colocar ainda? Sim, eu quero agradecer a Ivete pela explicação e colocar que a minha opinião é de que sim, tem que haver os documentos relacionados, mas nesse caso especificamente, esses documentos estão relacionados no débito do CITRAN, é de conhecimento do contribuinte desde o momento que essa nota fiscal entrou no estado do Ceará com essa mercadoria. Então, é explícito, né, essa relação de documentos do CITRAN, ela fica explícita e fica à disposição do contribuinte, tanto no CIGET, quanto no extrato, como a doutora Ivete bem colocou. Então, não é algo que foge do conhecimento do contribuinte, é tanto que ele vem e se defende citando algumas notas, né? É só isso. Obrigada, presidente. Doutor Matheus, depois o doutor Felipe. Então, presidente, os conselheiros, me parece que esse é o ponto referido pela doutora Sabrina, que resolve a questão apontada pelo doutor Felipe. Eu também, quando o doutor Felipe fez referência à inexistência do número das notas fiscais que teriam servido de base para a autuação, é claro que o contribuinte precisa ter essas informações, o contribuinte precisa saber do que está sendo cobrado, que operações são essas. Mas é porque o sistema que é utilizado pela Cefaz e que foi utilizado pela agente fiscal do CITRAN é esse em que todo mês é feito um levantamento das notas fiscais que ingressaram para o contribuinte e o sistema, então, calcula e diz, olha, isso aqui está devido, ele deve ICMS referente a essas operações daquele período, daquele mês. Essas notas fiscais estão relacionadas nos sistemas da Cefaz e que o contribuinte tem pleno acesso. Tem acesso fácil, tanto é que ele se referiu, ele tentou, e esse foi o problema que a Procuradoria apontou, é que ele disse, olha, essa cobrança que está sendo feita refere-se, uma parte, a notas fiscais de remessa para a industrialização, é o retorno. Mas qual foi o elemento? E foi aí que a Procuradoria, então, se manifestou e disse, mas qual foi o elemento que comprova que, efetivamente, essas operações são de retorno naquele período, naquele mês? E o contribuinte não apresentou, foi por isso. Mas que ele tem acesso às notas fiscais pelo sistema, tem. As notas fiscais de cada mês, tanto é que é cobrado o ICMS mês a mês.
Então, a diferença que está sendo cobrada caberia ao contribuinte, aliás, como ele tentou, ele fez referência a algumas notas fiscais, dizendo, mas essas notas fiscais aqui são referentes a retorno de mercadoria remetida para a industrialização. Ok, essas notas fiscais foram consideradas no levantamento? Está aqui no mês tal, foram consideradas. Ok, mas agora faltou só o relacionamento necessário. Qual era o relacionamento necessário? Era demonstrar as notas fiscais de origem que comprovava que esse retorno refere-se a retorno de industrialização, por encomenda. E foi isso que o contribuinte não conseguiu comprovar. Mas que ele teve acesso aos elementos, teve. Ele tem acesso a esses elementos, não lhe faltou nada. Faltou foi ele comprovar que era remessa para a industrialização. Me parece que isso afasta a possível nulidade que o doutor Felipe apontou, ou seja, o contribuinte, apesar de não estar aqui nos autos, mas é porque o contribuinte tem acesso ao sistema, está lá, a qualquer hora o contribuinte acessa o sistema e tem essas notas fiscais. É por isso que a Procuradoria entende que o caso não é de nulidade da autuação. É isso. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, doutor Matheus, veja a nossa dificuldade. Os colegas estão dizendo, doutor Ivete, doutor Sabino, e doutor Matheus, o contribuinte tem acesso. O fisco tem acesso. E nós, julgadores, não temos. Isso é um processo administrativo. Formalmente, embora possa ter acesso ao sistema, foi iniciado um procedimento administrativo formal por parte do fisco por ocasião do auto de infração. Ou seja, o advogado que eventualmente fez a defesa, ele não sabe quais são as notas. Aí, então, tem que o contribuinte aditar o auto de infração para que promova. Ele faça... quando ele está me acusando aqui de pagar R$12 mil de ICMS, na verdade, ele está dizendo que as notas são essas, isso não existe. Nós, como julgadores, e essa foi a dificuldade do doutor Geri, da doutora Ivete, e minha após esse destaque, nós não sabemos a natureza da operação, porque não está nos autos. Não podemos aqui decidir extra-auto, porque um tem acesso, outro tem acesso. E nós julgadores. É por isso que o artigo que eu citei, parágrafo 2º do artigo 41, ele diz que cabe ao autuante e à jurisprudência do CONAT é pacífica com relação a isso. Isso acontece também, algumas vezes, para contribuintes do Simples. Junta lá o totalizador e cadê as notas? Quais são? Ele tem o direito. O advogado tem o direito de ter acesso para impugnar. Foi por isso? Foi por aquilo? Não. Não pode simplesmente jogar a conta no auto de infração e não indicar a que operações ela corresponde. Então, até para nós, julgadores, então, se não há nota, eu não sei qual é, não está comprovada a infração. Qual foi a comprovação da infração? Só porque no CITRAN, que nós não temos acesso, está dizendo? Não. Como julgador, eu tenho que analisar as provas. E não há a prova efetiva dessa autuação, porque o agente autuante não juntou os documentos correspondentes. Então, senhor presidente, com a devida vênia também, as conclusões das colegas, e o tempo que tenho de CONAT, sempre que não há possível identificação das operações, e nesse caso não há como desmembrar, né? O contribuinte alega que o fisco não fala nada, né? De que é retorno, de que é nada, ele cobra. O contribuinte alega que é retorno. E aí? Nós não temos aqui acesso ao CITRAN não está nos autos, o extrato referido não está nos autos. Como vamos julgar? Então, por esse motivo, senhor presidente, com a devida vênia aos colegas também, sem nenhuma dúvida e com base na jurisprudência realmente pacífica, se não pacífica, dominante, reiterada, não só da primeira Câmara, mas das outras câmaras e da Câmara Superior, é caso sim de nulidade, né? Não há prova nos autos, efetivamente, de que aquelas operações, que não sabemos quais são, o fisco não disse, o contribuinte colocou ali, né, na defesa dele, talvez imaginando, mas nós julgadores não temos como precisar isso. Então, com muita convicção, com muita certeza, mantém o encaminhamento, sim, de nulidade, e são reiteradíssimas as decisões de todas as câmaras nesse sentido. Entendo que nós já estamos maduros para votarmos, né? O doutor Yuri tinha levantado a mão, mas parece que saiu. Ele saiu, acredito, deve ter caído. Presidente, eu acho que ele caiu. É importante a doutora Evaneide tentar contato com ele aí para ver se...
Eu acho importante porque questão de paridade de árvores, o doutor Matheus pronunciou, é interessante também que ele se pronuncie para a gente ir para a votação. Doutor Ivete, para esclarecimentos. Presidente, eu queria só fechar aqui o raciocínio. Assim, é possível, nesses casos, eu confesso que eu considero que a autuação ela é perfeita quando vem o resultado e vem todos os documentos. Aqui, é verdade que isso não inviabiliza, vamos dizer assim, é possível o contribuinte se defender? Ele entrando no seu extrato, olhando lá, verificando, é possível, mas eu não me sinto confortável. Toda vez que eu peguei esse tipo de autuações, eu acho uma autuação carente, deficiente. Eu não queria aqui, em primeiro momento, queria ouvir as opiniões e tudo. Eu também acho, fico nessa dúvida, mas ele viu o extrato. Mas, assim, nesse ponto, eu entendo que o processo administrativo ele é para ser realmente formalizado, não só para a defesa do contribuinte, é para ser formalizado, inclusive, no futuro, se for para a inscrição em dívida ativa do Estado, ou na Justiça, o juiz saber o que foi, de onde foi, quais foram as operações. O contribuinte está dizendo que foi aqui uma operação de retorno. Mas é possível saber? Então, e o julgador, ele precisa realmente tomar conhecimento disso aí. Então, não é uma coisa complicada, é um procedimento que é simples. Infelizmente, não vejo nenhuma dificuldade numa autuação dessa, de se pegar aqui o extrato do cometa completo, imprimir e anexar os autos. Não retiro a questão do contribuinte se defender, que é possível ele se defender, mas é a questão da formalização do processo em si. Pode dizer assim, está muito rigoroso. Não, porque é preciso saber a origem daquele débito. Ele se originou de quê? Ele se originou de uma cobrança dessas operações. Quais foram as operações? Foram essas, pagou tanto, falta tanto. Então, assim, eu sempre votei pela nulidade quando é esse tipo de autuação. Agora, eu fiquei em dúvida, doutor Felipe, se não tem nos autos uma intimação com algum envio de arquivo para o contribuinte. Não tem, né? Porque eu não analisei o processo no seu detalhamento, que às vezes eles colocam na autuação só o CITRAN, mas manda para o contribuinte o detalhamento. Não tem aí, não, né? Nos autos? Não, de toda forma teria que estar nos autos, né? Porque não, mas se ele tivesse enviado, né? Vamos dizer, se tivesse um CD. Porque na fiscalização, não sei se houve na fiscalização ou não, mas independente de ter havido ou não, na fiscalização, o processo ele se inicia com auto de infração, né? Tem que estar lá, porque ali formalmente se inicia o processo administrativo, onde é ampla defesa, contraditório e tal. E é muito isso, né? Poxa, só quem viu o CITRAN que pode julgar esse processo, né? Não, ele tem que estar nos autos, todos os elementos, né? É por esse motivo que eu realmente venho sustentando que não precisa haver um cessamento 100% do direito de defesa. Mas a partir do momento que você dificulta de tal forma, e é por isso que a legislação diz que tem que ser clara, precisa, tal, porque não pode haver dúvida. A própria doutora Ivete disse, eu acho que isso aqui não foi nem de retorno, foi uma operação normal, tal. A gente fica na dúvida, porque o auto não foi suficientemente instruído, né? Essa é a questão, embora o contribuinte tenha feito até um esforço, né, de boa fé. Entendo que seja isso aqui e tal, mas não temos nós como saber. E só para esclarecer também, doutor Ivete, não foi a doutora que pediu, que suscitou a nulidade, realmente fui eu, muito embora alertado, né, pelas peculiaridades de sua manifestação anterior, né? Com certeza. Por questão de paridade de armas, o doutor Geider, o doutor Yuri tinha levantado o braço, e ele vai se colocar, depois do doutor Geider, depois da doutora Sabrina, a gente vai para a votação. Acho que a gente já esgotou todos os argumentos aqui, já estamos maduros para votarmos. Doutor Yuri, as suas colocações finais. Obrigado, senhor presidente. Até peço desculpas porque nós tivemos uma queda de energia aqui no escritório e eu tive que rapidamente me remanejar aqui, vir para o celular, não sei se... É porque eu estava com a mão levantada antes de cair, então não sei se atrapalhou um pouco o encaminhado dos debates. Deve ver aqui que o doutor Marcos também sinalizou, então deve ter sido uma queda de região ou algo assim, porque aqui a gente nunca teve muito esse problema. Mas até para corroborar com os debates, senhor presidente, eu ouvi atentamente e, de fato, até no nosso recurso, nós identificamos que, de fato,
o auto de infração, ele faz menção somente ao relatório do CITRAN, e aí, ato contínuo, nós nos posicionamos, que denotando a posição do agente de fiscalização, a gente identifica que seriam as notas de CFLP 6124. Então, até no nosso recurso, a gente traça essa linha, mas, logicamente, no sentido de uma certa dificuldade de identificar se, de fato, seriam aquelas notas ou seriam outras, né? Então, realmente, para nós, como contribuinte, acaba que isso trouxe uma dificuldade, sim, de identificar quais seriam as notas. Era somente esse breve comentário que eu tinha a fazer e eu agradeço. Tá bom. Doutor Geida e depois doutora Sabrina. Senhor presidente, não me alongando ainda mais, assim, já está sendo bem batido a tese em si, o doutor Felipe também já explorou bastante, e também só reforçar e ressaltar que realmente tem que ser instruído o processo para que nós, como conselheiros, tenhamos teor de toda a situação, de toda a documentação. Então, isso também nos traz muita dificuldade também para julgar, e a dificuldade que o doutor Felipe também teve em ser pego até de surpresa, mas isso faz parte, realmente, nas lacunas, a gente vai encontrando nos percalços do nosso caminho. Então, era só para reforçar isso. Ok, doutor Geida, doutora Sabrina. Não, só para esclarecer a dúvida sobre o termo de intimação que a Ivete trouxe, eu estou olhando o processo e realmente ele fez um termo de intimação, ele solicita que sejam apresentados os comprovantes de recolhimento e diz que tem uma planilha em anexo, mas eu não estou vendo dentro do processo a planilha, né? A intimação foi feita solicitando ao contribuinte durante a ação fiscal, mas não tem a planilha. Então, não teria dentro do processo essa relação de notas, como foi colocado aqui. Apesar da relação de notas ela ser lançada no momento que entra no Estado, né? Durante a ação fiscal, a gente não visualiza dentro do processo essa relação nota a nota, mas tem uma intimação, sim. Não sei se no processo original, que está com o doutor Felipe, teria. Nos PDFs que a gente tem acesso, que é para ter tudo, né, todas as folhas do processo, não tem a relação de notas, mas tem a intimação dizendo que ele está enviando para o contribuinte. Doutor Marcos. Bom dia a todos, e houve aqui um imprevisto, um problema técnico, uma queda de energia, e eu perdi uma parte dos debates, assim como o doutor Yuri, tentei me organizar aqui, mas eu consigo compreender que a questão de fundo mais importante até agora, ela diz respeito à questão probatória, certo? Eu vejo com muita cautela a questão do ônus da prova nesse caso, certo? Então, como nós sabemos, o CPC é aplicável subsidiariamente ao processo administrativo tributário. E o ônus da prova que compete ao autor, no caso ao fisco, à fazenda, ele diz respeito a fato constitutivo do seu direito, certo? Então, nós aqui, ao analisarmos uma planilha do CITRAN, em inúmeras oportunidades, atuando até em outro setor, antes aqui do CONAT, quando você fazia uma referência a determinado débito, fica muito vago você estar realmente se baseando num relatório do CITRAN, porque aquele relatório é um relatório quantitativo, não é um relatório da forma como está colocado no processo, não está muito analítico, não está dando uma correlação entre que documentos fiscais aquele relatório está se referindo. Então, pela questão probatória, por essa insuficiência, eu entendo que os elementos não estão claros em relação à configuração do retorno dessas operações, na minha perspectiva. Vamos abrir para a votação, certo? Doutor Felipe Amaral, como se posiciona? Não houve preliminares, mas foi levantada aqui a nulidade. Então, Senhor presidente, voto pelo provimento do recurso extraordinário para, de ofício, reconhecer a nulidade do auto de infração, com base no artigo 41, parágrafo 2º do decreto 32.885 de 2018 e artigo 83.15.614, por não ter o auto de infração sido acompanhado
da respectiva indicação das notas fiscais correspondentes. Doutora Sabrina, como vota? Pelo reconhecimento do recurso ordinário. Ordinário. E ainda que eu considere que o contribuinte tenha acesso às notas fiscais no CITRAN desde o momento de entrada no Estado, eu acho que também é nosso papel zelar para que o auto de infração esteja perfeito, né? Toda peça acusatória precisa estar perfeita. Então, a relação de notas teria um zelo do agente fiscal, mas esse trabalho precisa ser feito com zelo. Então, eu vou votar junto com o relator pela nulidade, pela falta dessa relação. Doutora Ivete? Com o relator, e da forma, usando, como é postado aí nas palavras da Sabrina, é por esse caminho aí que, claro que eu estou com o relator, mas ela conseguiu expressar o meu pensamento, Sabrina. Era doutor Marcos, desculpem aí, doutor Marcos. Foi a doutora Ivete. Ah, é mesmo, é. Eu sou a terceira, né? Terceira. Tá certo. Eu vou Estamos aprendendo aí. Doutor Marcos primeiro, mas já antecipou o voto, mas pode falar, doutor Marcos. Pronto, senhor presidente, com o relator, no sentido de reconhecer a existência da nulidade, dada a ausência de clareza quanto aos documentos fiscais, objeto da autuação, prejudicando sobremaneira o direito de defesa do contribuinte, no caso. Então, com o relator. Doutor Geida? Pois não, senhor presidente. Voto com o relator, exatamente por conta da nulidade apresentada, da situação de cerceamento de defesa do contribuinte, senhor presidente. Doutor Pedro Jorge? Com o relator, presidente, aí de acordo com o entendimento da relatoria. Declarada a nulidade levantada pelo relator, doutor Felipe Amaral, recurso ordinário reconhecido. Estou por encerrado o primeiro julgamento, vamos agora para o segundo julgamento. O julgamento agora é do processo 841/2015, aí 2015-02961, a empresa Lauberto do Vinho, Comércio Atacadista de Bebidas, CGF 0639958667, desculpe. Relator, doutor Felipe Amaral, não existe sustentação oral nesse momento. Vou falar, doutor Felipe. Muito obrigado, senhor presidente, colegas conselheiros, novamente. Senhor presidente, trata de ação fiscal em que o contribuinte foi autuado sob a seguinte inscrição: aquisição de mercadorias sem documentação fiscal, omissão de entradas. O contribuinte adquiriu, sem documento fiscal, bebidas no montante de R$ 2.073.835,91, com ICMS de R$ 518.458,98 e multa de R$ 622.150,77, no período de janeiro a dezembro de 2011, conforme relatórios e informações complementares em anexo. O agente fiscal, ele aponta como dispositivo infringido o artigo 139 do decreto 24.569, indicando como penalidade aplicável ao caso a prevista no artigo 123.3a da Lei 2.670, que dispõe que as infrações à legislação do ICMS sujeitam o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando for o caso de, inciso 3, relativamente à documentação e à escrituração, a linha A, entregar, remeter, transportar, receber, estocar ou depositar mercadorias, prestar ou utilizar serviços sem documentação fiscal ou sendo esta inidônea, multa equivalente a 30% da operação ou prestação. Relata o agente fiscal, nas informações complementares, que o levantamento fiscal decorreu de dados extraídos do laboratório fiscal da Cefaz, com base em informações prestadas pelo contribuinte em sua DF em 2021 ou 2011, transmitidas pelo próprio contribuinte em 2011. E o fiscal aqui, ele traz nas informações complementares um demonstrativo, né, um passo a passo de como foi feita essa apuração. Então, ele relata nas informações complementares que utilizou as informações, relação de entradas, saídas e inventários, informações transmitidas pelos corpos contribuintes na DF, das notas fiscais emitidas pela empresa, destinada à empresa referente a esse período. Aí, de forma que fez diversas análises comparativas entre as informações de tais itens dos documentos fiscais e seus valores totais. Fala que com relação
a omissão de entrada, utilizou o preço médio de entrada, ou o valor do inventário inicial, ou o valor da saída de mercadoria. Relata ainda que todos os dados que serviram de base para este levantamento de estoque foram disponibilizados pelo próprio contribuinte através do envio de seus arquivos, de F, para a base de dados da Cefaz. Com isso, ele conclui, realmente com essa análise quantitativa do estoque, ele elabora e traz assim, um relatório totalizador do estoque, né, de mercadorias. Foi feita essa apuração pelo sistema do SLE, né, de levantamento de estoque, e emitiu, reconheceu essa omissão no valor de R$2.037.000 e cobrou o ICMS e a multa. Né? Intimado do auto de infração, a empresa autuada apresentou defesa escrita, pela qual afirmou que as apurações do fiscal, e aqui entre aspas, não refletiam a verdade em relação à movimentação das mesmas, tendo em vista que os documentos fiscais, seus valores e quantitativos e monetários não foram levantados corretamente ou não foram desconsiderados como operação legal, conforme colaciona em anexo. Ele colaciona em anexo. Relatório levantado por amostragem dos itens mais relevantes em quantidade de valor, onde se evidenciou notas fiscais, relatório fiscal das notas fiscais devidamente lançadas e registradas por data, número e emissor, bem como suas respectivas quantidades e valores. Aí ele continua, notas que feitas as devidas considerações, os valores apurados do referido auto sofrerão considerável redução e até mesmo inexistência. Pelo que sucintamente expôs, o contribuinte pugnou pela improcedência do auto de infração, precisamente por reputar que a acusação fiscal, não refletiria a verdade dos fatos. Verificando a célula de julgamento a existência de duas empresas, né, de nome fantasia, sediadas em imóveis contíguos, uma com objeto a comercialização varejista e outra atacadista, isso poderia repercutir em uma confusão física entre os estoques, baixou feita em diligência, por meio de despacho, pela qual se formalizou um laudo pericial, mas esse laudo pericial, senhores conselheiros, ele é tão somente para colher informações societárias. O que é que o contribuinte ele alega, né, no ponto de vista de fundo do mérito? Ele diz, o estoque, na verdade, ele está correto, não há omissão de entrada nem saída. O que houve aqui foi uma confusão física desse estoque, porque há duas empresas que são no mesmo imóvel, elas são contíguas, uma é para o comércio varejista e o outro atacadista de bebidas. Então, ele informa que a apuração teve erro por força dessas características peculiares. O julgamento de primeiro grau, o julgador de primeira instância, ele decidiu, ele ex officio suscitou a nulidade da ação fiscal e extinguiu o processo sem análise de mérito. Na visão do julgador de primeira instância, senhores e senhoras, teria havido ilegalidade no procedimento decorrente da infração ao artigo 1º da Instrução Normativa 37 de 2014 da Cefaz, com suposta repercussão de cessamento de direito de defesa por violação ao artigo 83, cumulado por 55 caput e parágrafo 2º, inciso 2, do decreto 32.885. E o que diz, e esclarecendo aos colegas, o que diz, na verdade, esse dispositivo, ele permitiu, naquela época, que o contribuinte pudesse optar pelo sistema, né, pelo tipo de documentação fiscal eletrônica que estaria exposto à fiscalização, se pela DF ou pela FD. Então, o julgador de primeira instância entendeu que, por inexistir prova nos autos de que foi dada essa opção para o contribuinte, a apuração feita com base na DF dele não seria suficiente, portanto, extinguiu sem julgamento de mérito. Então, esse foi o fundamento da decisão de primeira instância. Segundo ele, justamente era imprescindível a intimação prévia para que ele exercesse tal opção, DF ou FD. Vencida a Fazenda Pública, senhores, o processo encontra-se aqui, na verdade, em reexame necessário, né? A assessoria processual tributária opinou pelo provimento desta remessa oficial com a determinação de retorno aos autos para a célula de primeira instância, para que esta proceda a análise de seu mérito. E eu peço venha aos colegas para fazer uma breve leitura dos argumentos do parecer da Procuradoria.
Entretanto, diz a Procuradoria, ao consultar o sistema de cadastro da Cefaz em anexo, verifica-se que a autuada ficou obrigada a entregar a FD apenas em junho de 2011. Repita, essa infração é de janeiro a dezembro. De fato, consta no sistema FD da Cefaz que a autuada entregou o FD apenas referente aos meses de junho a dezembro de 2011, ao passo que entregou os GF, os arquivos GF, referente a todos os meses desse ano. Por não existir arquivos FD referente aos meses de janeiro a maio, e considerando que a Instituição Normativa 37 determina no parágrafo 3º do seu artigo 1º que deve ser utilizado somente um tipo de arquivo a cada ano, entendo como desnecessário intimar o contribuinte para fazer uma escolha em que já havia apenas a opção dos arquivos do modelo de F. Na prática, a falta de intimação prevista pela Instituição Normativa 3714 não trouxe qualquer prejuízo autuado. Portanto, entendo como indevida a declaração de nulidade por parte do julgador singular. Outro sim, observa-se nas informações complementares do auto de infração que o levantamento fiscal realizado por meio da análise de movimentação dos estoques da empresa autuada, em 2011, foi com base nas informações prestadas pela própria impugnante à administração tributária por meio da DIEF. Assim, por esses fundamentos, opina a Procuradoria pelo provimento, né, da remessa oficial, com retorno aos autos à primeira instância para julgamento. Senhor presidente, era sucintamente o relato. Palavra, doutor Matheus. Senhor presidente, senhores conselheiros, aqui nós não temos o recorrente, o recurso é de ofício, a remessa necessária, mas há uma questão bem interessante, que, aliás, pelo relato do doutor Felipe, ficou claro que a primeira questão é quanto à utilização, porque a Instrução Normativa de 2014 estabelece que o contribuinte, naquele período de implementação da escrituração fiscal digital e da DIEF, nesse período de transição, e para aqueles contribuintes que tinham regime especial de tributação, era oportunizado a ele para que, no momento da fiscalização, ele escolhesse quais os elementos que deveriam ser utilizados, os elementos da DIEF ou da escrituração fiscal digital. No presente caso, o agente fiscal utilizou-se, como o contribuinte não estava obrigado a apresentar a DIEF, ele utilizou-se dos sistemas da escrituração fiscal digital, em síntese. Dessas informações contidas, ele não ofereceu essa opção ao contribuinte. E por quê? Porque naquele período o contribuinte não estava obrigado, não utilizava a DIEF, não estava obrigado, por conta da situação. Pelo menos é isso que a gente identifica quando vê a manifestação quando ele diz assim, em relação ao período, lá no parecer da consultoria, ele fala assim, onde é que está isso? Página 5, doutor. Página 5, né? Página 5 do parecer, doutor Michel. É isso aqui, é isso. Aliás, por não por não existir arquivo na escrituração fiscal digital referente aos meses de janeiro a maio de 2011, e considerando que a Instrução Normativa 37 determina em seu parágrafo 3º, o artigo 1º, que deve ser utilizado somente o tipo de arquivo de F ou FD, então utilizou o agente fiscal a DIEF, porque naquele período o contribuinte não utilizava ainda a escrituração fiscal digital. Então, se ele não utilizava a escrituração fiscal digital, é evidente que a opção seria ato meramente informal, desnecessário, absolutamente inócuo. Então, nesse aspecto,
não pode ser suscitada, não deve ser suscitada, a nulidade suscitada não deve ter procedência, exatamente porque o contribuinte não tinha escrituração fiscal digital, só fiz inverter. Ele tinha só a de F. Tá? Então, me parece que, nesse aspecto, a nulidade suscitada não deve ser declarada. Tem um outro aspecto, que é suscitado pelo contribuinte também, é de que haveria confusão de estoque. Uma empresa é varejista e a outra empresa que tem a mesma atividade, o mesmo grupo, é atacadista. E com isso, com esse levantamento, teria havido confusão no estoque, aí já seria uma análise de mérito. Haveria confusão no estoque, o que teria provocado o erro no levantamento. Ora, acontece, aí esse dado é relevante, que a fiscalização não foi feita com contagem de estoque. O estoque que foi utilizado foi o estoque informado, declarado pelo contribuinte, tanto de um estabelecimento quanto do outro. E do estabelecimento fiscalizado, foi utilizado exatamente o que o contribuinte disse. Se o contribuinte diz que tem 100 unidades, e até porque a fiscalização, e aí é que é interessante, é em relação ao período passado. Não poderia nem o agente fiscal chegar lá no estabelecimento e fazer contagem de estoque de período anterior. Né? Daí porque utiliza-se, no caso de inventário, o que é declarado pelo contribuinte quando se vai fiscalizar. Somente naqueles casos em que a fiscalização é atual é que se faz contagem de estoque. Então, não há que se falar em confusão de estoque entre uma empresa e outra. Então, esse argumento, que também seria utilizado, quer seja para a questão de mérito, ou mesmo para a nulidade, também deve ser afastado. Como não houve análise efetivamente de mérito do processo, não houve. Por conta da nulidade suscitada pelo julgador singular, ele não adentrou o mérito, não verificou se as operações ali apontadas efetivamente ocorreram ou não. A omissão apontada está caracterizada, não sei. Não houve análise pelo julgador singular. Poderíamos superar isso e efetuar? Não há condições. Né? Não há condições dessa Câmara efetuar um julgamento de mérito agora. Essa é a razão pela qual o processo deve retornar à primeira instância para que lá, sim, seja analisado o mérito e, sendo o caso, suscitado até uma outra nulidade, se for o caso, né, um outro preliminar qualquer, mas o fato é que as nulidades apontadas, principalmente a da opção da instrução normativa de 2014, ela não se sustenta no presente caso, razão pela qual a Procuradoria entende, sim, que deva ser declarada a nulidade da decisão singular e lá retorne-se o processo para que seja efetuado um novo julgamento. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Também, como o doutor Matheus colocou, não vou nem me alongar no mérito, né? Essa questão de confusão de estoque, se o contribuinte, se confirmada a nulidade, né? Se ele vai juntar os estoques de uma empresa e outra e demonstrar que bate, o que é que ele vai fazer em eventual retorno, não vou adentrar aqui, porque o próprio artigo 85, né, da lei 15.614, determina que quando a ação sem julgamento em mérito, o que podemos fazer no máximo é devolver, né? Para que não ocorra a supressão de instância. E um detalhe, uma informação a mais, na verdade, deveria ter citado um relatório, doutor Matheus, é que dessa mesma ação fiscal, só um minuto, mandado de ação fiscal 214, 123, 95, ela resultou em vários outros autos de infração, também de omissão de entrada, também de omissão de saída. São os autos de infração 2015 02965, esse era a omissão de saída, 2015 02967, 2015 02969, 2015 02971, 2015 02973. E com relação a esses autos de infração, por algum motivo, eles acabaram se desgarrando, foram julgados em primeira instância conjuntamente, e eu me lembrei porque relatei já um processo desse, tanto eu como o Pedro Jorge, até fui resgatar aqui a ata daquela, pelo nome ser bem peculiar, esse Laubert, fui resgatar que decidimos, doutor Matheus, naquela ocasião, até por unanimidade, no dia 16 de março de 2020, a 15ª sessão ordinária. Os argumentos eram os mesmos, na verdade, desses autos de infração. Esse, por algum motivo, desgarrou,
e naquela ocasião a turma, inclusive, reconheceu sim que esse fundamento de nulidade ele não subsistia e determinou a remessa, o retorno, né, sem adentrar no mérito. Porque aqui o que estamos analisando, na verdade, o único ponto controvertido que vamos discutir aqui nos debates é se foi correta a decisão do julgador de primeira instância, por força desse fundamento, né, da questão normativa, se foi correto ou não ele ter extinto sem julgamento de mérito. Entendo eu, tal como fiz na sessão anterior, que é a Câmara anterior, e obviamente não estamos aqui vinculados, né, novas partes, novos pares, novos conselheiros, embora sejam conexos e seria, vamos dizer assim, indicado que tivessem sido julgados conjuntamente, não há uma vinculação, nossa legislação processual administrativa não traz essa, nem traz o Instituto da Conexão como traz no Judiciário, mas eu ratifico o que foi dito anteriormente, na linha do parecer, que esse fundamento de que, citado de ofício, inclusive, pelo julgador, é importante destacar, o contribuinte não trouxe esse argumento de que a questão normativa permitiria a ele escolher, nesse caso específico, me parece que não se aplica. Ele mesmo já utilizava a DF, ele prestou as informações, e cabe a análise do mérito de primeira instância, né? Não é caso de extinção sem julgamento de mérito. Cabe ao julgador, e eventualmente posterior a essa Câmara, analisar se houve realmente omissão de entrada ou não. Mas o encaminhamento que faço é que não havia motivo para extinção sem julgamento de mérito. Então, adiantando o voto, pelo encaminhamento, realmente, a afastar essa nulidade e devolver o processo ao julgamento de primeira instância, senhor presidente. Ok. Alguém se inscreve para o debate? Pois não, doutora Sabrina. Eu gostaria da gente ver um pouco mais sobre a instrução normativa em relação a essa intimação, porque esse contribuinte, ele, durante o primeiro semestre, ele usa a DF, e no segundo semestre ele passa a usar a FD, passa a escriturar através da FD, enviar para o fisco os arquivos da FD. E aí eu imagino que a instrução normativa também foi elaborada no sentido de que tratava-se de um período de transição. E nesse período de transição, o contribuinte está se adequando a um novo tipo de escrituração. Esse especificamente, né, a gente vê no processo que ele passa metade do ano fazendo ainda pela DF, e na segunda metade do ano pela FD. E aí, ainda que ele tivesse que escolher, né, como no parecer, né, o doutor Michel muito bem explica, e ele diz assim, ora, se ele não pode escolher dois, ele vai ter que escolher só um, é óbvio que ele tem que escolher a DF, já que no primeiro semestre ele não tinha FD. Só que é um período de transição. Eu acho que a falta da intimação, ela traz sim a nulidade. Eu acho que mesmo que ele não pudesse dizer, eu vou ficar com a FD, assim, ele achou, na hora de fazer o parecer, ele disse, ele não poderia escolher a FD, já que no primeiro semestre ele não tinha FD. Eu discordo, eu acho que o contribuinte deveria ter sido intimado, sim, ainda mais tratando-se de levantamento de estoque. Porque lá na instrução normativa, eu abri aqui para dar uma olhada, para relembrar, e ele diz assim, que ele é obrigado, durante a ação fiscal, no início da ação fiscal, ele traz, no artigo 2º, a declaração de opção do arquivo eletrônico deverá ser assinada por um dos sócios ou representante legal da empresa e apresentada ao agente do fisco por ocasião da entrega da documentação solicitada no termo de início de fiscalização. Aí a gente ainda pode continuar nesse raciocínio. Não precisava fazer, porque já que no primeiro semestre não tinha FD, ele tinha que obrigatoriamente continuar com a DF nesse exercício. Mas, quando ele traz sobre essa obrigatoriedade, porque aqui a gente está tratando de um levantamento de estoque. Ele diz assim, o contribuinte não poderá optar por arquivos distintos dentro de um mesmo exercício a ser fiscalizado, exceto as informações do inventário com data de 31 de dezembro de 2008. Ok, até aí a gente pode usar esse raciocínio de que não precisava perguntar, ele tinha que ficar com a DF, porque ele começou o ano com a DF, ele não tinha FD no primeiro semestre. Mas, nesse caso de levantamento de estoque, onde ele
ele passa a usar uma escrituração fiscal digital no segundo semestre, eu me pergunto se, nesse momento que ele está enviando a FD, se ele já fez a transição completa dele, porque ele começa com a DF. No segundo semestre, ele passa para a FD. Ele deve estar num período de transição. E aí eu faço um levantamento de estoque dele, sem fazer nenhuma intimação para ele, para perguntar sobre essa escrituração. Eu acho que isso causa a nulidade do processo, sim, por ele não ter sido intimado em relação a essa instrução normativa. Doutor Sabrina, se permite um esclarecimento? Oi? Me permite um esclarecimento com relação a esse fato? Sim. Na verdade, e isso consta inclusive no parecer, a apuração foi feita 100% pela DF. Ele continuou, ele fez em redundância. Ele tem a DF do ano todo e do meio do ano seguinte ele acabou fazendo 2 registros de duplicidade, né? FD e DF, só para fazer esse esclarecimento. Isso. Então, É nesse momento, pela DF. é nesse momento, doutor Felipe, que ele manda os 2, sabe, que eu me pergunto se esses 2 que ele está mandando, ele não está em período de transição, ele está mandando os 2, ele está escriturando os 2 exatamente como tem que ser, sabe assim, porque é um período de transição para o contribuinte, né? Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. E será que ele está mandando os 2, a DF também, bem corretinho, ou será que na cabeça dele, não, já estou mandando a FD, e na FD eu estou escriturando tudo perfeito, então já posso começar a me desatrelar da DF, entende? Então, para eu saber isso durante uma ação fiscal, eu teria que ter feito essa intimação, eu teria que ter questionado para ele. Ainda que ele dissesse assim, não, eu quero a FD, e eu ia dizer para ele, eu vou ter que fazer pela DF o seu estoque, porque eu só posso usar não posso usar DF na metade do ano e FD na outra metade, eu só posso usar você vai ter que escolher a DF, mas ele saberia que eu estou levantando o estoque dele, de repente ele teria algum ajuste para fazer na DF, porque ele estava no período de transição. Para mim é um caso excepcional, se o contribuinte está no período de transição, onde ele pode mandar mandar outro, e ele manda os 2, né? Se ele tivesse mandado só ainda ficaria mais tranquilo esse argumento de que ele teria que escolher a DF, mas ele estava mandando os 2. Então, ele mandando os 2 gera dúvida. Gera dúvida se ele não está deixando de fazer a DF como tem que ser, porque eu já estou resguardado com a FD, que eu estou mandando toda bonitinha, do jeito que é para mandar a legislação, entende? É só isso. Esclarecido, doutor Felipe? Quer fazer alguma observação antes da doutora Ivete falar? Doutora Ivete? Amudo. Tá, desculpa. Doutor Matheus, quer dizer alguma palavrinha antes? Fica à vontade aí, vocês. Se ele pediu para falar, doutor Matheus, quer falar, doutor Matheus? Eu poderia Pode. tentar prestar só um esclarecimento. O presidente é quem manda aí, mas por mim, pode falar. Obrigado, doutora Ivete. Veja, o argumento utilizado pela doutora Sabrina tem muita lógica, mas essa lógica, ela esbarra numa questão fática. E qual é a questão fática? É que ela acabou tocando a passando. É a impossibilidade de se fazer a fiscalização utilizando 2 tipos de elementos. Não pode, numa fiscalização anual, a gente, nos 6 meses eu vou utilizar a DF e nos 6 meses seguintes eu vou utilizar a escrituração fiscal digital. Não pode. Os elementos contidos em um e outro podem ser diversos e podem modificar completamente o resultado final. Então, essa é uma situação fática da impossibilidade de se utilizar um outro instrumento, senão aquele que é íntegro no período todo, razão pela qual essa nulidade não se sustenta. Ora, durante aquele exercício, o único instrumento que o agente fiscal poderia utilizar seria aquele que ele tem completo, são os elementos que ele tem completo. E o único elemento que ele tem completo é a DF. Aliás, olha, eu já me estou misturando de novo, é a escrituração fiscal digital. É a DF mesmo. É a DF, né? Eu estou misturando aqui. É a DF, é o único que ele tem completo do exercício. O outro ele não tem. Então, como é que poderia? Nos 6 meses primeiro, ele faz de um e não bate, não dá para fazer isso. Daí, porque a Procuradoria se manifestou pelo afastamento da nulidade nesse caso, é pela impossibilidade material de se fazer outro levantamento.
Se não for desse jeito, o ex-contribuinte não vai ser fiscalizado naquele exercício. Não vai ser fiscalizado diante da impossibilidade material. Então, por essa razão é que me parece que continua a questão de afastamento da nulidade nesse caso. É isso, senhor presidente. Doutor Ivete, com a palavra, depois doutor Felipe. Tá. Bom, nós estamos diante de dois problemas. Primeiro, o doutor Felipe levantou aqui, né, os autos conexos e que foi decidido que, contrário à nulidade, retorno à primeira instância, né? Então, há uma conexão aí que me levou a não muito me aprofundar, apesar do que a doutora Sabrina levantou, eu comungo totalmente esse seguinte ponto. A empresa aqui, ela passou a ser obrigada a entregar a FD, pelo menos o que o parecer diz. A obrigação dela com a FD foi a partir de junho. Eu não olhei, eu confesso que eu não olhei, não fiz consultas. Mas, assim, ela vinha entregando a DF, né? Quando chegou em junho, ela passou a ser obrigada a entregar a FD. Aí, nesse período, conforme a Sabrina já acabou de falar, ainda estava em transição. Tanto mandava a DF como mandava a FD. Então, o contribuinte não escolheu, ele foi obrigado a mandar a FD e mandar a DF. A FD porque começou a ser obrigatório. Vamos dizer que ele fez tudo direitinho na FD, porque ele levou a ferro e fogo, que é a obrigação dele, que ele tinha que cumprir, era com a FD, e ele foi tentar fazer sua FD toda ajustada. Então, ele fez a FD, vamos dizer que lá esteja tudo corretamente informado, e que na DF ele relaxou um pouco e tem outras informações. Qual é o objetivo da norma? Quando o contribuinte está com essas duas informações, ele tem o direito de escolher. Por que ele tem o direito de escolher? Porque ele pode chegar à seguinte conclusão: olha, eu estou sob fiscalização, mas os meus arquivos mais perfeitos que eu enviei para o fisco foram a FD, desse período de junho a dezembro. Então, a meu ver, ele deve... como é que a fiscalização ia juntar informações da DF de janeiro a maio, né? E de junho a dezembro da FD e fazer um levantamento de estoque, aí é uma questão, a meu ver, operacional da fiscalização, para transformar essas informações numa linguagem só. Mas se o contribuinte tem o direito de escolher, eu fiquei com a impressão que houve uma falha no procedimento da mesma forma. Agora, o problema é que nós que já tem os autos conexos, eu fiquei aqui me perguntando se nós vamos dar um nó aqui nesses julgamentos, né? Vamos dizer, se aqui entendesse que houvesse um entendimento de que caberia nulidade, eu entendo que ele deveria ter sido oportunizado ao contribuinte escolher, e se chegar a essa conclusão, fica um auto nulo e os outros conexos voltado para julgamento. Agora, é uma dúvida que a gente aqui está para desfazer, né, essa dúvida, mas, assim, com relação ao direito do contribuinte escolher e ao procedimento de intimar, eu entendo que houve uma falha aí. Do mesmo jeito que a Sabrina entendeu, do mesmo jeito que eu venho entendendo sempre que pega uma fiscalização. Agora, quando é que eu não entendo? Vamos dizer, o contribuinte nem mandou a FD, do jeito que a Sabrina diz. Se ele nem tivesse mandado a FD, não caberia aqui a gente ele deveria ter pedido, ele não mandou, ele escolheu o quê? Mas ele mandou os dois, ele tinha o direito de escolher pelo menos parcialmente. Essa é a impressão que eu tenho. Mas, assim, eu fiquei com dúvida por conta das conexões, né, como já foi dito. Concluí, presidente. Doutor Felipe, depois doutora Sabrina. Vontade, novamente, tentando ser bem breve aí, já pelo adiantar. E realmente, as ponderações da doutora Sabrina e da doutora Ivete são muito pertinentes. Lembra que lá, quando julgamos também, não foi algo tão claro, né, tal. O que se discutiu, e trazendo aqui um pouco dos debates, era falha, deveria ter intimado ou não? Poxa, se essa falha ela representa a nulidade de toda a autuação, o contribuinte se defende do auto de infração, né? E ele não argue que deveria ter sido fiscalizado pela FD, que a FD que está correto, que é a DF.
Até que ponto isso prejudicou o direito de defesa dele, né? A gente está aqui analisando a questão de nulidade, né? Quer dizer, nada impede o contribuinte, e o direito de ampla defesa dele é amplo na via administrativa, tal como é no judiciário, ele consiga provar tudo isso, na verdade está certo, foi aqui e tal, as duas empresas junto, isso ele não impede ele de fazer isso. O que ele não fez é ter dito, não, você fiscalizou o documento errado, o documento certo é FD. Faltou intimação, então se tivesse intimação teria sido diferente? Nada nos autos faz crer que não, mas de fato eu estou concordando com as doutoras, é uma falha que justifica a nulidade de todo o processo, tal como decidiu o julgador de primeira instância, ou é uma falha daquelas que seria possível, que não impediria o pleno exercício do direito de defesa. Então, essa foi um dos que, vamos dizer assim, um dos nortes que na ocasião foi tomado, né? Toda falha gera uma nulidade do processo? É a questão. Doutora Sabrina. Não, só em relação ainda à intimação, eu acho que faz total diferença essa intimação, ainda mais quando a gente está tratando de estoque, né? A gente não sabe aqui, não tem como saber se o estoque que ele declara lá na FD dele está correto, se o que ele mandou na DF ainda está condizente com o correto, porque ele estava no período de transição. Então, no momento que eu usei a DF e eu não oportunizei o contribuinte a se manifestar em momento algum sobre esse levantamento, e eu tinha um dispositivo mandando que eu intimasse para que ele se manifestasse, eu acho que a gente retornar, a gente não vai conseguir, o trabalho ele não vai conseguir evoluir, porque ele vai retornar, porque a falha ela continua. O que vai ser feito na primeira instância? Eu vou analisar o quê? Eu vou continuar sem saber lá na primeira instância se a DF dele, do segundo semestre, está completa. Vou continuar sem saber porque eu não fiz a intimação lá durante a ação fiscal. Temos o problema dos outros, né? Dos outros autos que já foram, mas eu acho que a gente não... Se for algo que foi errado, a gente não deve continuar no erro. Acho que a gente deve corrigir aqui. Doutor Felipe. Depois, doutor Matheus. Rapidamente, senhor presidente, estou até querendo aqui pegar as palavras do julgador de primeira instância, mas eu acho, inclusive, vou tentando aqui só pegar o exato termo, ele não crava que não houve essa intimação, tá? Ele diz que não está nos autos, tá? Então, a empresa não argue, ele diz, não está nos autos o termo intimação, declara nulo, a empresa não se defende. Só até vou confirmar aqui, mas ele não chega, não sei se vocês têm como, pelo sistema interno aí da Cefaz, aferir se houve ou não essa possibilidade de opção, mas nos autos ele diz que não há a prova da intimação, não quer dizer que sequer que ela não tenha existido, mas era isso. Doutor Matheus. Bem rápido, senhor presidente. Só lembrando que há dois tipos de nulidade. Tem a nulidade relativa e a nulidade absoluta. Nulidades relativas é aquelas que eventualmente traz algum prejuízo para o contribuinte. Então, aí diz que é a nulidade relativa, porque ele prova que efetivamente houve algum prejuízo. E a nulidade absoluta é aquela que a lei diz é nulo, esse ato é nulo porque não atendeu a determinado requisito. Ora, no caso da intimação, se o contribuinte não argue, e ele não arguiu em nenhum momento, que a falta de intimação, que nem sabemos, como apontou o doutor Felipe, se houve ou não, se a falta de intimação lhe trouxe algum prejuízo, aquela nulidade que aparentemente estava, que poderia ser caracterizada, porque o contribuinte poderia ter vindo aqui aos autos e dito, isso trouxe prejuízo para mim, porque se tivesse feito a escolha, se eu tivesse sido intimado, eu teria feito a opção pelas duas. No primeiro semestre era uma e no segundo semestre era outra, que era a única coisa que ele podia dizer. Mas ele não vê os autos, ele não arguiu prejuízo nenhum, ao contrário, ele veio e se defendeu, foi de mérito. Então, por tais razões, é que me parece que essa nulidade suscitada de que a falta de intimação provoca é a nulidade relativa, não pode ser considerada. Esse é o entendimento da Procuradoria. É isso, senhor presidente. Doutor Geida, para as suas considerações, depois a gente coloca no julgamento. Pois não, senhor presidente. Eu já ouvi todos e vi que foi bem maturada a situação, a lacuna existiu também. Senhor presidente, desculpa até discordar com toda a vinda do doutor Matheus, mas é um caso que
questão de ordem também, senhor presidente. Então, poderia, não seria necessário ser levantado pelo contribuinte nesse sentido. Trata-se do inventário, trata-se de uma relação, de um controle de estoque em si. Então, se o contribuinte não for intimado, tá, eu não vejo como não ser uma nulidade absoluta, senhor presidente. Ela não pode ser tida como relativa, teria-se essa situação do contribuinte ter conhecimento, essa fase de transição o prejudicou por demais nesse sentido. Então, é o meu entendimento também, senhor presidente, colaborando, inclusive, em partes, com a doutora Sabrina e com a doutora Ivete. Acho que já estamos maduros para a votação. Como vota o doutor Felipe? Senhor presidente, por coerência também ao que foi decidido nos processos conexos, e por entender realmente que cabia ao contribuinte, toda a apuração foi feita nas informações que ele prestou, e ele não disse que não prestou, não disse que prestou em outro canto, ele só discute, essas notas fiscais você não utilizou, não rebateu, tal, nulidade capaz de seja certamente defesa, acredito que não tenha sido. E a Câmara, nos processos anteriores, também assim reconheceu. E por esse motivo, por coerência também, eu voto pelo provimento da remessa oficial com o retorno à primeira instância. Ok. Doutora Sabrina, como vota? Eu voto pelo reconhecimento do reexame necessário, negando o provimento, para manter a decisão de nulidade. Marcos? Senhor presidente, minha posição é pelo retorno à instância singular para proferir novo julgamento. Doutor Geider? Ivete, agora sou eu, né? Doutor Ivete, desculpa. Eu voto com o primeiro divergente, para manter a nulidade. Doutor Geider? Senhor presidente, até peço perdão, não tenho conhecimento dos demais autos de infração, não passaram por mim, não sei o teor e nem se realmente foi a mesma realização, mas eu confesso que não vejo. O meu convencimento realmente está bem formulado, senhor presidente, não me adentrando mais, me prolongando no voto, mas creio eu que o que se adequa mais ao meu entendimento seja a primeira divergência da doutora Sabrina. Eu acompanho a primeira divergência. Pela nulidade, né? Perfeitamente. Doutor Pedro Jorge? Com o relator, presidente, retorno à primeira instância. Tivemos um empate, né? E aí eu vou ficar muito tranquilo em fazer essa minha votação, uma vez que eu assinei o ato designatório dessa ação, certo? Estava eu como orientador da SESEC nesse momento. Não me sinto impedido pelo artigo 56 da Lei 15.614/2004, e eu voto pela nulidade. E vou explicar por quê. Na verdade, esse contribuinte, ele foi, em um momento, obrigado a DF, porque era do Simples Nacional. E depois ele passou a ser, um outro momento, normal, portanto, obrigado a FD. Então, nós temos aí um problema sério, porque o contribuinte, que sendo usuário da DF, na época que era do Simples Nacional, ele, a sua, digamos assim, a sua mudança de sistemática de tributação para a entrega da FD compromete muito mais o levantamento, uma vez que ele estava preparado, seus sistemas corporativos também são bem mais simples do que empresas maiores, para entregar, provavelmente, a DF se tivesse tido a opção. Certo? E essa Instrução Normativa 37, de 2014, ela tinha justamente essa necessidade de que o ERP, que é o Sistema de Gestão Fiscal e Financeira da empresa, estivesse preparado para, dentro desse momento de, digamos assim, de transição, não haver discordância na hora de um levantamento de estoque, principalmente levantamento de estoque em loco. Então, a importância da opção que foi levantada aí pela doutora Sabrina é muito importante para que, na verdade, chegássemos à verdade material.
Então, eu voto pela nulidade. O problema que nós temos agora é com relação aos autos que já foram julgados, né, em um momento anterior. Então, esse é um grande problema, né? Mas é uma composição diferente, então eu vejo que não existe nenhum empecilho em procurarmos encontrar a verdade dos fatos, né? E a verdade dos fatos, na minha opinião, você não podia utilizar os dois arquivos ao mesmo tempo. A Instituição Normativa proíbe você utilizar os dois arquivos durante o exercício financeiro, e como era levantamento de estoque, realmente a situação do contribuinte. Não, outra coisa que também a gente pode atentar é que houve um reinício de ação fiscal. E durante o reinício da ação fiscal, houve a edição da norma, que foi em novembro. Então, o auditor talvez não se atentou a esse fato, né? A norma era muito recente, então não deu a opção. Eu acho que tem nem que houve um desleixo por parte do auditor. E ele autuou realmente corretamente, apesar da empresa ter ficado num momento como simples e outro momento como empresa normal, ele aplicou a multa corretamente, uma vez que a omissão de compra ou manutenção no estoque das mercadorias e a completude de documentação fiscal ficam fora do Simples Nacional. Então, esse é meu voto pela nulidade do feito fiscal, né, de um reexame necessário levado para a nossa Câmara, decidir um voto discordante da doutora Sabrina e acompanhado por votação que totalizou 4-3 a favor da nulidade. Eu acho que agora a gente deve dar um intervalo de 10 minutos, né, para a gente voltar para os dois últimos julgamentos. Alguém quer se colocar ainda? Senhor presidente, só uma dúvida, uma questão de ordem, na verdade. A ordem de votação, eu estou na posição 4, é isso? 4, o senhor está na posição 4. Seguir de mim seria... Doutor Geida e doutor Pedro Jorge. Porque acho que a ordem acabou não sendo... Porque isso altera a definição do próprio relator, né? É mesmo, né? Esqueci, doutor. A primeira divergência acaba sendo pela ordem, embora tenha sido citado o argumento pela doutora Sabrina, do doutor Geida, não é isso? Exatamente. Doutor presidente, eu tive essa dúvida também, certo? Porque geralmente vai pelos fascistas, segue uma certa ordem. Mas 4, 5, 6, né? Eu não me sinto de uma forma prejudicada, posso fazer o relatório, acompanhando a doutora Sabrina para me prejudicar da decisão tomada, que é o que se aproxima realmente, por exemplo. Não vejo nenhum problema nesse sentido. É a primeira sessão, então pode existir alguns erros nesse sentido. Né? Ok, então, no caso, o primeiro voto discordante é do doutor Geida, então o relatório será feito pelo doutor Geida. Vamos dar uma paradinha aí de 10 minutos, vamos voltar às 10h26. Tá ótimo.